Bem, meus irmãos e irmãs, celebramos aqui com alegria hoje nós a festa solene dos santos anjos da guarda. Uma festa instituída há alguns séculos, mais oficialmente, seu culto mais propriamente, para se tornar depois da liturgia iniciada inclusive na cidade de Valência, onde morei por um tempo na Espanha, e depois proclamado como festa litúrgica propriamente. Mas claro que a sua devoção remonta a tempos bem anteriores. Os anjos da guarda, a quem celebramos um ato de profunda gratidão a Deus e profundo agradecimento a estes espíritos puros, a estas pessoas angélicas que, por desígnio de Deus, nos guardam, nos conduzem, nos iluminam no nosso caminho, para que possamos um dia chegar ao céu onde eles habitam, para que possamos aí também reinar com eles, com Cristo. Deus, na sua providência, quis que cada ser humano, desde o seu nascimento, desde a sua mais tenra idade, pudesse receber o auxílio próprio, específico de um anjo, que embora seja, digamos assim, o último nas hierarquias celestes, não nos enganemos, porque não é pouca coisa, em sua inteligência, em sua visão da face de Deus, muito mais iluminado e superior que nós. Deus, na sua providência, protege, rege e conduz todas as coisas. E é verdade que os anjos protegem o mundo inteiro, mas a providência de Deus se manifesta primeiramente e especialmente sobre os seres que vivem para sempre. E nós, seres humanos, somos os únicos seres deste mundo que vivemos para sempre, que possuímos uma alma imortal, capaz de conhecer a Deus e capaz de entrar na eternidade de Deus. Por isso, para nós é enviado um auxílio todo especial. Deus guarda também nos lugares as coisas, de algum modo, segundo operam para o reino de Deus, mas especialmente aos homens e mulheres que Deus envia um ser, um anjo especial para nos conduzir. Este anjo que nos ilumina na nossa caminhada atua de muitas maneiras para nos conduzir à salvação. Sabemos que os anjos não podem nos dominar, nem tomar posse de nós, como ousam fazer de forma ilegítima, digamos assim, os demônios em seus atos de possessão diabólica. Aos anjos isso não é permitido. Os anjos não dominam a nossa inteligência nem a nossa vontade, mas podem sugestioná-la positivamente de várias maneiras. Os anjos que não possuem as dimensões próprias de conhecimento sensitivo, como nós temos por causa do nosso corpo, mas neles operam somente a inteligência e a vontade, podem, pelo seu conhecimento e pela observação a cada um de nós, nos sugestionar e nos conduzir. Não de forma interna direta, os anjos não têm acesso e poder sobre o nosso pensamento e a nossa vontade, mas eles podem sim, de forma exterior, nos conduzir, nos sugestionar para as coisas de Deus e para o céu. Nós vemos, por exemplo, nos atos demoníacos, como os demônios se utilizam das realidades sensitivas, a imoralidade, a depravação, as imagens nefastas, as músicas, com suas letras e ritmos que causam dispersão. Os demônios sabem que pelos modos externos sensitivos se pode sugestionar a vontade do homem, que pela natureza do pecado já é inclinada para o mal. Os anjos também sabem disso, os santos anjos da guarda, mas o fazem de modo divino, sugestionando e inspirando o nosso coração a nos voltar para realidades celestes ou para realidades cuja contemplação nos levam para Deus. Por isso que também a beleza cristã, a beleza dos atos litúrgicos,
a beleza externa, digamos assim, simbólica da nossa fé, é sempre um estímulo precioso que os anjos também se utilizam para elevar o nosso espírito e o nosso coração a Deus. Os anjos também, tendo conhecimento das nossas realidades internas, podem atuar externamente, mas também, em um certo sentido, internamente, na nossa imaginação. A imaginação, que é uma das nossas faculdades internas, unida a outra faculdade interna da memória, que o inimigo muitas vezes usa da nossa memória, porque os anjos, sejam bons ou maus, não podem inserir em nossa mente realidades que nós não conhecemos previamente. Mas, usando da nossa memória, suscita na nossa imaginação pensamentos de pecado, isso os demônios. Mas também os anjos podem suscitar boas aspirações, que depois se tornam também anúncios de Deus. Como muitas vezes os anjos podem nos falar por meio dos sonhos, sugestionando a nós sonhos no qual percebemos que existe algo mais do que apenas um relaxamento do intelecto que dispersa e coloca todas as coisas loucas, né? Mas uma ação um pouco especial de que aquele sonho, ou naquela meditação, aquela visualização, não se trata apenas de uma imaginação própria, pessoal, imaginária, mas que pode haver uma intervenção divina. E os anjos nos falam ao coração. Eles que conhecem a Deus face a face, mas cada um a seu modo, exercem diversas funções. Para nós, especialmente, os anjos nos iluminam com as verdades divinas, nos conduzem nos caminhos de Deus. Embora cada hierarquia angélica possua um conhecimento próprio, maior ou menor em elevação de Deus, as outras hierarquias podem conceder aos anjos inferiores, e como sabemos, os superiores instruem os inferiores na ordem das coisas, e assim também os anjos de hierarquias superiores podem iluminar, assim como são iluminados por Deus, comunicar às hierarquias inferiores as mensagens divinas. Deus pode nos falar diretamente ao coração, mas muitas das inspirações divinas que escutamos ou percebemos vêm por meio dos anjos. Deus comunica por meio dos seus anjos. Por isso, mesmo um simples anjo, modo de falar, pode realizar ações que são próprias de hierarquias superiores, como, por exemplo, mesmo um anjo pode realizar milagres sobre as coisas materiais e físicas, algo que é mais próprio da hierarquia das virtudes, ou pode mesmo afugentar os demônios, algo que é mais próprio da hierarquia das potestades, ou mesmo podem unir-se aos anjos e hierarquias superiores em algumas missões, assim como o arcanjo Miguel, que é do coro dos arcanjos, é também, digamos, partícipe dos principados, por isso que é também chamado na Sagrada Escritura de um anjo príncipe das milícias celestes, que são os coros de atribuições de guardar a humanidade como um todo. Recebe também essa missão de guardar a humanidade como um todo. E quando pedimos o auxílio de São Miguel Arcanjo, ele pode vir a nós em nosso auxílio diretamente, mas pode também enviar anjos seus, ou pode mesmo conceder ao nosso anjo da guarda poderes e atribuições que lhes são próprios para que nos assistam e nos defendam. E em tudo isso permanece a mesma assistência e auxílio do arcanjo Miguel. Os anjos, então, são a manifestação da providência de Deus em nossa vida. São a imagem da paternidade de Deus, que envia a nós um anjo para nos guardar em todos os nossos caminhos. Estão sempre conosco, embora não podemos dizer de forma local, material ou espacial. Sabemos que os nossos anjos da guarda podem estar aqui, nesse lugar exatamente. Mas não podemos especificar o lugar no espaço, porque os anjos não ocupam os espaços de forma real, digamos, porque não estão submetidos, não são contidos pela matéria, mas ele as contém, né?
de modo que os anjos estão em algum lugar de modo virtual. Que significa dizer que o meu anjo da guarda pode estar aqui, seja presencialmente, em sentido mais concreto, virtual, ou pode estar no céu e ao mesmo tempo estar presente junto a mim, por meio da atuação do seu poder sobre a minha pessoa e para a minha proteção. Por isso que os anjos estão constantemente diante da face de Deus. Ora podem estar diretamente na terra, de algum modo, embora não submetidos à realidade da matéria e do espaço, mas estão também, por vezes, diretamente no céu, contemplando e adorando a face de Deus, mas nem por isso estão sem nos proteger, porque o anjo da guarda sempre sabe a todo instante o que se passa conosco e o que ele necessita fazer para nos proteger e nos defender. Também os anjos estão próximos a nós, em algum momento também podem se afastar de nós. Não se afastar no sentido de abandonar-nos e deixar a nossa guarda, isso os anjos nunca fazem. Mas afastar-se de nós, quando assim se menciona, é no sentido de, não ferindo a nossa liberdade, não pode impedir que nós nos afastemos de Deus. E por isso muitas vezes se afastam no sentido de não poder fazer mais por nós, não porque Ele não tenha poder para isso, mas porque respeita a nossa liberdade por ordem de Deus. E assim, muitas vezes, diante de uma situação de pecado, os anjos, infelizmente, não podem, digamos assim, nos impedir, dominando, possuindo, digamos assim, de forma possessa a nossa vontade, nossos membros, impedindo de cometer um crime ou um pecado. Como muitas vezes os demônios nas possessões querem dominar fisicamente as pessoas. Isso não é permitido por Deus, não está na obra de Deus para os anjos em relação a nós, mas nos sugestionam o nosso coração e nos inspiram com as coisas divinas. E podem nessas comunicações, isso é um ponto muito importante na nossa caminhada, iluminar a nossa inteligência. Nós que somos seres inteligentes também, o anjo superior ilumina um anjo inferior, um anjo sobre uma realidade divina. E este anjo vem, ele que vê as realidades, as verdades de forma pura, o seu intelecto pode ver a verdade de forma pura. Nós não podemos. Nós precisamos sempre das representações imaginárias para conhecer as coisas. Mas o anjo, ele pode, assim como o anjo superior, ao comunicar algo ao anjo inferior, pode dar a ele também uma maior facilidade e intelecção para poder compreender aquela mensagem e elevá-lo. Também os anjos podem elevar a nossa mente, o nosso intelecto, no conhecimento das coisas de Deus. De modo que quem muito se aproxima, no modo humano de falar para entender, digamos, de um professor muito inteligente, no começo não consegue entender muito bem aquelas aulas, mas com o tempo o professor vai, com sua pedagogia, instruindo, dando os meios, as bases, para que depois aquele conhecimento que está naquela pessoa mais inteligente sobre tal tema, possa ir adquirindo familiaridade daqueles conhecimentos. Assim também o contato com os santos anjos ilumina também o nosso coração, e vamos como que aprendendo com eles a contemplar, a adorar e a perceber as coisas divinas de uma forma mais bela e até mais elevada. Assim como aqueles que se dedicam a conhecer por meio das pessoas que levam para o mal, enchem cada vez mais de trevas o seu espírito. Os anjos, por fim, não se entristecem com o nosso pecado, né? Como nós podemos pensar, o meu anjo está triste, né? Está chorando. Nós dizemos isso num modo nosso, para poder compreender que com o ato de pecado nós contrariamos a ação dos anjos para nós. Mas os anjos nunca ficam contrariados, porque onde há tristeza e contrariedade, não existe a perfeita felicidade. Os anjos não ficam tristes com o nosso pecado, mas claro que não se alegram também. Por isso que alguns santos que tinham a visão do seu anjo da guarda
em algum momento que estavam para cometer alguma coisa que desagradasse a Deus, mesmo que não fosse propriamente um pecado, via a face do seu anjo ali não muito sorridente, um pouco ríspida, digamos assim, para saber que não deveria fazer aquela coisa. E assim os anjos também se alegram e esperam que possamos nos santificar. Se nos santificamos e nos salvamos, acolhendo as suas divinas sugestões, iremos reinar com Ele no céu. Embora Ele não será mais no céu para nós um anjo da guarda, porque não precisaremos mais de um guardião, mas aqueles que não se salvam, infelizmente perdem, claro, o seu anjo da guarda, porque ele não vai para o inferno, com a pessoa, mas infelizmente no céu receberá um demônio para puni-lo. Então peçamos esse auxílio dos santos anjos, que servem a nós com alegria, e servem a nós com imensa alegria, porque o serviço dos anjos está unido ao mistério da encarnação do Verbo. Assim como pela encarnação Lúcifer perdeu a sua graça e perdeu o céu, dizendo: não servirei, os anjos, vendo o próprio Filho do Homem, o próprio Filho de Deus, o próprio Verbo encarnar-se e se colocar ao serviço dos homens, os anjos se colocam, se precipitam à terra com profunda alegria para nos servir. E como é belo alguém que é superior servir a alguém que lhe é inferior. E os anjos nos servem com alegria, e ardendo em seus corações a mesma caridade que receberam do Verbo encarnado ao vir a este mundo, e serviram ao Verbo encarnado nesta terra. Porque diz que os anjos serviam ao Cristo, não como anjo da guarda, porque Cristo não precisava da guarda dos anjos, mas serviam ao Verbo encarnado, ao Cristo, como quem serviam a quem lhe é superior, porque Cristo é o Senhor dos anjos. Então temos só a agradecer a Deus por essa divina providência, por esse auxílio que devemos invocar constantemente, diariamente, seja nas coisas mais importantes para a nossa salvação, podemos dizer mesmo para as coisas mais simples do dia a dia. Às vezes, numa simples dificuldade, podemos pedir a ação do anjo da guarda. Assim como os demônios se usam da nossa concupiscência, da nossa ira, para nos levar ao pecado, nós podemos, digamos, no momento em que você sente que está se irritando com alguma coisa, ou que está tentado na sua dimensão corpórea, na sua concupiscência irascível, compulsível, poder pedir o auxílio do anjo da guarda para vir ao teu auxílio e te orientar e te iluminar para não cair naquele pecado. No momento de ira, Senhor, estou ficando em paz, meu anjo da guarda, me ajuda, me ilumina, me inspira, atua sobre mim naquilo que te é possível, para que eu possa não ir por este caminho. Quando pedimos a guarda de Deus em um caminho, em uma viagem, para que Ele, guardando a nós, possa intervir também sobre as coisas materiais, sejam os meios de transporte ou mesmo outras realidades animais. Ele pode nos guardar e nos guarda. Só no céu saberemos de quantas coisas fomos guardados. Mas às vezes também, por uma permissão divina, os anjos não nos protegem 100%. Às vezes podemos padecer um acidente ou outra realidade que nos cause algum mal. Mas há algum mistério de Deus por trás daquilo. Mas mesmo assim percebemos a ação de Deus e dos santos anjos. Eu lembro quando eu sofri um acidente de carro em 2016, 17, não lembro exatamente o ano. Peguei 2 jumentos na estrada, vinha 120 por hora. E ninguém hoje já entendeu o que aconteceu ali, porque eu peguei 2 jumentos de frente na estrada. E na hora que o carro bateu, onde o carro bateu, o carro simplesmente parou e ficou parado no meio da pista. Não há nenhuma marca de trepidação dos pneus, nada. É como se o carro tivesse instantaneamente parado ali. A lataria do carro se amassou, a lateral toda, até o ponto de que não tocasse nem na minha cabeça, nem no meu braço. A porta ficou toda perdida, a frente do carro, a lateral, amassou até o ponto que não encostasse em mim, de modo que nada encostou em mim. Eu fiquei um pouco atordoado ali, talvez por alguns segundos, não sei exatamente, pelo impacto.
Estava o carro parado no meio da pista numa descida, podia vir um outro carro por trás e não me veria tempo. E depois de alguns segundos, não sei quanto tempo, me veio muito fortemente, mesmo como uma voz que dizia: tira o carro da pista, né? Tira o carro da pista. E eu ali atordoado, e aquela voz quase como que: bora menina, acorda, tira esse carro do meio da pista. Aí foi que me veio aquela reação mas era claramente, não era só um pensamento da minha mente. Tira o carro da pista. E o carro funcionava, estava funcionando ainda, não destruiu o pneu, destruiu tudo, mas o pneu esquerdo ficou intacto, e eu consegui colocar o carro na lateral. Assim que eu coloquei o carro na lateral, passou outro carro, né, bem rápido, né, adiante. Foi outra situação também, quando eu, jovem, frequentava muitas festas, bebedeiras e tudo. Um dia estava adormeci, embriagado na Ponte Velha aqui de Fortaleza, do lado da Ponte Metálica, e acordei já com um braço e uma perna, assim, para cair da ponte. Não sei nem como fui parar ali. E de repente me acordei, me levantei, e aquilo me assustou muito sempre. Quando eu estava no seminário, lavando a caminhonete do seminário, me veio uma voz muito forte no coração me fazendo lembrar aquele dia, me dizendo: eu te salvei naquele dia para que você pudesse estar aqui hoje. E uns 5 minutos depois veio o reitor do seminário e dizer: olha, o bispo acabou de ligar dizendo que você foi admitido às ordens sacras, amanhã de manhã a gente vai lá. E sempre guardei isso no coração, como essas ações divinas por meio dos seus anjos, do meu anjo da guarda. Se essa voz é a voz diretamente de Deus, não sei, mas possivelmente é a voz do anjo da guarda, e de fato existe e atua em muitas situações, né? Mesmo para coisas às vezes aparentemente banais, né? Como por exemplo, você precisa fazer uma coisa ali e não está conseguindo, meu anjo da guarda me ajuda a fazer isso aqui, né? E é impressionante como se pode perceber uma mudança, né? Às vezes até eu mesmo tenho muita dificuldade para colocar o colete da batina aqui atrás, né? Que é um botãozinho que é muito só de colocar. Eu não estou conseguindo, estou querendo ficar impaciente. Meu anjo da guarda me ajuda a colocar esse botão aqui nesse buraquinho. E é impressionante como, quando eu peço, depois de tentar 5 vezes não conseguir, às vezes basta pedir uma única vez, parece que entra assim, fluindo, né, com facilidade. Parecem coisas banais, mas podemos sim acreditar nessa assistência, seja para as coisas mais importantes e diretamente necessárias para a nossa salvação, seja para as coisas mais diárias, digamos assim, do nosso dia a dia. E o nosso anjo da guarda se alegra que nós possamos sempre dele recordar e poder dizer: meu anjo da guarda, me leva para o céu, né? Me santifica, não permitais que eu me separe de nosso Senhor, ensina-me a amar nosso Senhor como tu amas, me ensina a ter um coração ardente de amor por nosso Senhor como tu tens, a não deixar que nada se anteponha a Cristo, como tu certamente participaste um dia daquele combate no céu, junto com São Miguel e todos os anjos. Ensina-me a combater, ensina-me a perceber as insídias tão astuciosas do inimigo, e ajuda-me a que eu abra o meu coração para as tuas celestes divinas sugestões e as inspirações divinas. Que nós possamos, continuando a nossa celebração, glorificar a Deus junto com os nossos santos anjos, que certamente participam da Santa Missa, e possam, seja junto a nós presencialmente, virtualmente aqui na terra ao nosso lado, seja diretamente lá do céu, nos guardar e nos proteger. Vamos concluir essa homilia rezando juntos a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, hoje sempre me rege, me guarda, governa, guia e ilumina. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.